Fala, meu guerreiro, tudo bem? Aqui é o professor João Antônio, professor de Física aqui no YouTube. E esse é o meu canal, o canal Física do Zero. No vídeo de hoje, o nosso primeiro vídeo de 2023, nós vamos estudar um pouco sobre movimento uniforme, um assunto bastante recorrente na prova de Física do Enem. Mas antes de começar aqui a aula, já peço a você que se inscreva no canal, deixe o seu like aqui no vídeo e também ative as notificações para que quando eu postar vídeos novos, você seja notificado pelo YouTube. Então, professor, como definir o movimento uniforme? Veja bem, meu guerreiro, olha só, o movimento uniforme é definido da seguinte forma. Um corpo em movimento uniforme sempre irá percorrer distâncias iguais em intervalos de tempo sempre iguais. Beleza? Para demonstrar isso para você, eu tenho aqui um exemplo, uma ilustração. Veja bem, suponha que essa bolinha representa um corpo que está parado na posição 0 metro, no instante de tempo 0 segundos. Suponha que ele começa a se deslocar, beleza? E aí ele vai sair da posição 0 para a posição 10 metros. Só que aí ele gasta um tempo igual a 1 segundo, beleza? Pois ele sai do instante 0 para o instante 1 segundo. Veja que da posição 10 para a posição 20 metros, ele também gasta 1 segundo. De 1 segundo, do instante 1 segundo para o instante 2 segundos. A mesma coisa acontece sucessivamente nos instantes de tempo posteriores. Veja que da posição 20 metros para a posição 30 metros, ele também gasta 1 segundo. Veja que esse padrão ele se repete. Se esse padrão se repete, isso quer dizer que o movimento é um movimento uniforme, tá? De acordo com a sua definição. Outra forma de você também identificar no contexto de uma questão se o movimento é uniforme ou não, é através do conceito de velocidade. Por quê? Veja bem, se a distância que o móvel percorre é a mesma no mesmo intervalo de tempo, isso implica dizer que a velocidade do corpo será sempre o quê? Constante. Então, sempre que você identificar essas duas palavras no enunciado da questão, você pode classificar que o movimento é o quê? Uniforme. Beleza? Isso vai ajudar muito na hora de você interpretar as questões. Grifou essa palavra, classificou que o movimento é uniforme. Porque você fazendo isso, você vai lembrar das equações que são trabalhadas dentro desse assunto, que é o que eu vou te mostrar agora. No movimento uniforme, nós temos apenas uma equação, tá? Que é a função horária do espaço, que define a posição de um corpo em movimento uniforme no decorrer do tempo, tá? Em função do tempo. Lembre-se, primeiramente, que a velocidade no movimento uniforme ela é constante, beleza? Então, sabendo que a velocidade é a razão entre a distância percorrida e o intervalo de tempo gasto para percorrer essa distância, lembramos então que a variação de espaço é dada pela diferença entre a posição final menos a posição inicial. O intervalo de tempo, da mesma forma, o instante de tempo final menos o instante de tempo inicial. Tá? Substituindo isso na equação, ficará o seguinte, ó, V é igual a S menos S0 sobre T menos T0. Uma coisa que você deve lembrar, tá? Deve saber, na verdade, é que algumas questões elas não trazem um instante inicial, ou seja, o momento em que um corpo ele começa a realizar o movimento. E aí você pode colocar isso aqui, ó, esse termo da equação, 0, beleza? E aí operar normalmente. Veja bem, fazendo aqui as operações, né, multiplicando o cruzado, nós temos o seguinte, olha só, vai ficar S menos S0 igual a V vezes quem? Vezes T. Como eu quero encontrar a posição final em função do tempo, esse termo aqui eu vou passar para o outro lado, vai ficar o seguinte, S é igual a S0 mais VT. Então essa aqui é a função horária do espaço para corpos que estejam em movimento uniforme, beleza? Uma coisa que você tem que saber também aqui é o seguinte, esses dois termos aqui dessa equação, ó, S0 e V0, eles não mudam de valor, tá? Por exemplo, se você pegar uma questão que envolve lá a equação horária do espaço para o movimento uniforme de um corpo, esses dois valores aqui eles não vão mudar, beleza? O que vai mudar é a posição final em função do tempo. Por quê? A posição que um corpo inicia um movimento não muda. E se ele estiver em movimento uniforme, a velocidade é constante. Então, esse valor assim também não muda. Então, o que vai mudar é a posição final em função do instante de tempo, que está sempre mudando, logicamente, tá? Beleza? Então, essa é a função horária do espaço. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Se você gostou, meu guerreiro, ó, deixa teu like aqui, se inscreve no canal e ativa as notificações.
E na próxima aula eu vou apresentar para vocês aqui uma lista de exercícios de fixação. Um vídeo com a resolução desses exercícios, tá bom? Espero você na próxima aula. Forte abraço.